Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é missionária Nadir Albano. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2025. Uma terça-feira, né? Em alguns lugares é feriado também de carnaval. Nós estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são em número. Eu apresento Lara, família, o ministério, chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvir a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, desfazendo toda a parte das trevas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A preciosa palavra do Senhor hoje está em Êxodo 34, tá? Que diz assim, as novas tábuas da lei. E disse o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Lembra quando Moisés chega, ele vê o povo, ele acaba quebrando de tanta revolta? Vamos lá. Desse meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30. Eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que você tem para falar aos nossos corações, Pai. Somente a mim que ministra a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A gente lembra, né, que quando Moisés chegou e viu o povo lá, ele acaba quebrando, né, as pedras ali, tamanha revolta que Moisés, né, chega lá e tá lá tendo um encontro com Deus. E aí, simplesmente, quando ele chega, o povo tá lá de qualquer jeito. Então, igreja, o que que acontece, né? No 34, as novas tábuas da lei. Disse o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou, e esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai. O que que acontece? A gente lembra que no capítulo 34, não, 34, no 32, quando Moisés subiu para Deus das tábuas da lei, lá no monte Sinai, que Moisés ficou o tempo de 40 dias lá em cima e Josué ficou lá embaixo, quando Moisés chega, Deus fala assim, desce Moisés, porque aquele povo que você me deste, né, aquele povo obstinado, aí você fala um monte de coisa para Moisés, quando Moisés desce lá embaixo, Moisés, ele pega o povo dançando na farra do carnaval, né, vamos dizer assim, que era o carnaval pagão que os povos tinham, que adoravam bezerros de ouro, a idolatria deles lá, os demais povos pagãos, os jebuseus, os heveus, um monte de nome, tanto de deus agora que não me vem à mente, que eram os povos pagãos. Então, e aí Moisés, quando ele chega, Josué fala, que barulho é esse, né? E aí ambos chegam a ver aquela barulheira, mas aí joga as tábuas da lei no chão e quebra, ok? E aqui no 34, Deus está dando de novo para Moisés as tábuas da lei. E ele diz assim, aí o Senhor diz assim, pela manhã para subir ao monte Sinai. E lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Por quê? Na primeira vez, Josué subiu com... não que ele esteve no Monte Sinai, mas ele ficou lá embaixo, né, esperando Moisés. A palavra não diz, mas eu quero crer que ele ficou esperando, porque ele estava sempre com Moisés e eles chegam junto, né, e vê toda aquele carnavalesco, aquela festa maligna lá, né, que eles se davam, bebiam, muitas orgias, né. E a gente vê, né, que acontece o quê? No 4, assim Moisés lavrou 2 pedras assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai. Logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então ele levou consigo as 2 tábuas de pedra, ok? Por quê? Porque foi uma ordem de Deus, né? As tábuas, 2 tábuas, não eram originais, mas eram semelhantes às primeiras, tá? Que foi escrita pelo dedo de Deus. E aí, então, o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor, e passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Olha só, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, e contudo não deixa de punir o culpado, tá? Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a 3ª geração. Isso é para o povo de Israel, o que Moisés está falando, tá, gente? A igreja tem mania de querer trazer isso para o povo de hoje, tá? Para Israel, para os israelitas, tá?
que simplesmente rejeitaram ali aquilo que Deus tinha feito, ok? Imediatamente Moisés prostrou-se em rosto em terra e adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas como agrada que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo este povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança, né? Igreja, Moisés, nossa, Moisés era o intercessor, cara. Moisés era o intercessor, que é o que tá faltando hoje no dia nas igrejas de hoje, né? Pastores que intercedam pelas suas ovelhas, tá? Eles intercedem pelos bolsos dele. Muitos interesseiros, só o sangue de Jesus, né? E aí, a gente vê que no versículo 10, né? E aí, a gente vê que... Mas é muito forte que Moisés fala, porque... É muito forte porque Moisés fala, porque Moisés sabia de tudo, que tipo assim... Porque Deus tinha dado os 10 mandamentos e falou que não era, né? Falou assim, ó, eu não quero que vocês adorem e tal, né? Deus tinha falado pro povo, e o povo vai lá e faz um bezerro de ouro igual o povo pagão, né? E aí entra em farra e tudo, né? E a gente vê, né, que, assim... Então, quando Deus, ele fala, ele faz lembrar ali, né? Tudo que ele havia feito pro povo, né? A gente vê que Moisés, ele intercede, Moisés como um intercessor de Deus. Nossa, cara, não tem nem... Então, quando ele fala assim ele fala, ai, gente, é muito interessante quando eles falam assim, nossa, mas hoje não sumiu. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais e até a terceira geração, quarta geração, né? Então, assim, era para o povo de Israel, ok? A gente tem que ter uma separação da graça, tá? Para a lei. A lei foi para o povo de Israel. A graça é para mim e para você. Vamos continuar. A renovação da aliança. Faço com você uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas, jamais realizada na presença de nenhum outro povo do mundo. E Deus diz assim, faço com você uma aliança, mas através de quem? De Moisés, ok? O povo no meio do qual você habitará, verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. E qual é a ordem que Deus dá para Moisés? Obedeça as ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os heititas, os fariseus, os heveus, os jebuseus. Então, Deus reafirma com Moisés, né, a aliança. E ele diz assim, acautelai-vos para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual vocês estão indo, pois eles se tornarão uma armadilha. E aí Deus, ele diz mais ainda, ao povo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os postes sagrados. Nunca adore outro Deus, porque o Senhor, cujo nome zeloso é de fato Deus zeloso. Você tá entendendo, igreja? Então Deus reafirma, renova a aliança, né? Essa renovação da aliança com Israel, tá? Renovação da aliança. Então, igreja, da aliança, mas por causa de quê? Por causa de Moisés, que era o intercessor, tá? Então a gente vê que Moisés, ele era o verdadeiro mediador entre o povo de Deus, né? E Deus, né? Ele era, entendeu? Era tremendo, igreja. No capítulo anterior, a gente vê que o povo, quando Deus falou que não ia com aquele povo, que era obstinado, que não queria que o povo usasse mais joias, né? Aí o povo simplesmente começou a chorar, tipo, entrou em luto, né? Em desespero. Porque eles sabiam que eles tinham pecado contra Deus, né? E não pecou pouco, né? E a gente vê aqui, eu tô falando isso, eu gosto de deixar explicadinho, tá? Onde é que tá? É no 33, versículo 5. Diz assim, isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissera aos israelitas, vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Agora tire os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com você. Por isso, do monte Herob, eu em diante os israelitas não usaram mais nenhum enfeite, tá? Moisés continuava a montar uma tenda do lado de fora do acampamento e ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia até a tenda fora do acampamento. Então o povo entra em luto, tá? Aí a gente vê que o povo, eles não usaram, acabou, vamos dizer, entrou num luto, vamos dizer assim, tá bom? Mas por quê? Por causa da desobediência dele. Mas é pecado usar colar? O povo de Israel foi uma desobediência, porque
tudo que eles pegaram de despojo do Egito, que Deus havia falado que ia dar para eles fizeram um bezerro de ouro, igreja. Eles pegaram aquilo que era de Deus, tá? Que era para a obra, que era para o utensílio, que Deus já tinha pegado, já com a intenção. Porque Deus é onisciente, onipresente do tabernáculo. Eles usaram ali para um bezerro de ouro, ok? Então o problema estava ali na adoração errada. Deixaram de adorar a Deus para adorar um bezerro de ouro. Quem que você está adorando? Quem é o bezerro de ouro que você adora? O seu pastor? A sua bispo? O seu apóstolo? A missionária da sua igreja? Quem é o seu bezerro de ouro? Porque a cabeça da igreja é que a gente tem que adorar a Cristo, não aos homens, né? A gente vê que nesse tempo de hoje, muitos homens têm levado as pessoas assim, longe da presença do Senhor, né? E Deus, ele quer que a gente venha estar perto, não por doutrina, por coisas... Tem que ter a doutrina, assim, da palavra do Senhor, mas não por doutrina de homens, por mentiras, por engano, né? De homens malfeitores, de homem com lobos, com pele de cordeiro, né? De ovelha. E tem muito, né? Isso é muito perigoso. Então, o povo de Deus tem que estar alicerçado na palavra, buscando conhecer a palavra, igreja. Isso é fundamental para todos nós, né? Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse condições, né? Eu costumo dizer que, ainda falo com o meu para fazer, Renato, já que Deus, que a gente tiver que abrir a igreja física mesmo, né? A gente já tem o nome, Deus já deu o ministério, tem o nome. Eu queria ter condições de dar uma Bíblia da NVI para cada membro. Escola Bíblica Dominical é palavra. Então, não é coisas de homem, né? Eu compraria uma NVI, né? Uma Bíblia de estudo, que é a que eu gosto de estudar. Eu tenho muitas Bíblias, não vou negar não, que eu tenho um monte de Bíblia. Tenho, porque eu gosto, entendeu? Mas me identifico muito com a NVI. Eu acho mais fácil, mas igual agora eu tô pregando assim, mais, vamos dizer assim, ela as palavras são mais fáceis, né? A Ferreira Almeida, eu aprendi com ela, né? Estudei muito com ela também. Mas essa aqui, a NVI, eu acho que as palavras são mais atuais, né? É o mesmo significado, graças a Deus, não tem, né, mundanismo, mas ela é mais, assim, atual na palavra. As palavras são mais comuns, entendeu? Igual quando fala de seguidores, né? E assim, os demais. A gente vê assim, igual aquela Datan, Coraia, Blão, tinham seguidores, né? Então, assim, a gente trabalha muito hoje com a internet, com a conexão, com esse negócio de seguidores. Então, ela é bem atual, né? Mas vamos voltar aqui para a palavra, né? Então, então, vamos continuar. 15. Acauteláveis para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo seus deuses e lhe oferecerem sacrifício, convidarão vocês e poderão levá-los a comer o seu sacrifício, né? Então, a gente vê que isso aqui de sacrifício é muito interessante, né? Porque eu consigo lembrar, sabe do quê? Do concílio, do primeiro concílio que a igreja teve, né? Que Deus falou assim, se abstenha dos ídolos, né? Das coisas sacrificadas aos ídolos e da prostituição, e tem mais alguma coisa que eu não lembro, né? Mas é sobre, mais ou menos, sobre essas coisas assim. Então, se eu não me engano, tá em 1 Coríntios. Eu acho que é, igreja. Vamos ver. No concílio. É que é muita coisa, sabe, igreja? Mas conforme Deus vai dando. 1 Coríntios. Acho que eu tô em segunda. Vamos lá, 1 Coríntios. Por exemplo, 10. Só um minutinho, deixa eu dar uma pausa. A igreja, achei. O primeiro concílio tá em Atos 15, tá? 1 Coríntios da comida sacrificada aos ídolos. Mas em Atos 15 diz assim, ó, pra mim e pra você. Vamos lá. Cadê o versículo? Aqui, ó. 1 Coríntios 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstém de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. É o primeiro concílio que teve da igreja, tá? Foi da igreja primitiva. Então, essas coisas são para mim e para você, ok? Pareceu bem no concílio ali, porque o Espírito Santo de Deus deixou para a igreja, ok? Na graça essas palavras, ok? Então, mas aqui por volta, Deus fala assim, né? E a escolha para ver, diz assim, e a 16, né? Vamos continuar de novo.
15. Acautelai-vos para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra, pois quando eles prostituírem, segundo seus deuses, lhe oferecem sacrifício. Então, isso tem muito de sacrifício, a gente sabe muito bem, né? Ó, pois quando se prostituírem, seguindo seus deuses, lhe oferecerem sacrifícios, convidarão vocês e poderão levá-lo a comer, ok? Então, isso aqui é para a igreja, tá? Que está em... da igreja para o povo de Israel. Vamos continuar no 16. E a escolher para seus filhos mulheres entre as filhas deles, quando eles se prostituírem seguindo seus deuses, poderão levar os filhos a prostituírem também. A gente lembra que Acabe, né? Ele casou com Jezabel, ok? Não era para ter misturado com mulheres pagãs. A gente sabe também da revolta de Esaú, tá? Por causa do que houve com Jacó, né? Do que houve com a sua mãe, com seu pai. E ali ele casa com mulheres hetitas, tá? Ele mistura, porque o pai dele não queria, ele vai por pirraça e mistura. Faça, ele diz assim, no 17. Eita, eu gosto de ir marcando, tá? Pra igreja. Não faça ídolos de metal para você. Celebre a festa dos pães sem fermento durante 7 dias, como um pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abidade, porquanto naquele mês você saiu do Egito. Então, é o tempo que o povo saiu do Egito, pão sem fermento. No entanto, que quando eles saem, eles não conseguem levar pão com fermento, ok? Por isso, né? Ai, gente, agora que eu vi que tem um negócio no meu óculos, traz papel. Então, papel toalha que o óculos estava ruim, eu limpei e deixei o papel. Agora que eu cheguei, eu tô achando que era na câmera esse papel. Ô, Jesus, essa mancha. Então, o povo, quando sai, ele não tem tempo de levar. Então, é coisa para o povo de Israel. Diz assim, 19. O primeiro nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos, dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros. Deus está reafirmando a promessa, né? Tudo que ele havia falado ali para o povo de Israel, ele está falando de novo, né? Para o povo estar se despertando, igreja, ok? É muito tremendo isso, né? Resgate cada um cordeiro, de cada primeiro jumentinho que nascer, mas se não resgatar, quebra-lhe o pescoço e resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias, entendeu? O povo adora isso para arrancar dízimo dos outros, né? Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de Ará como... Isso aqui é pro povo de Israel, tá? Porque ninguém descansa, porque Jesus disse que ele é o descanso, ok? Celebre a festa da semana na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo. Então, para mim, para você, Jesus é o descanso. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque Jesus é o descanso para mim, para você. Ok? A festa de encerramento da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. Então, igreja, isso tudo é para o povo de Israel. A gente não aparece, a gente tem que aparecer 24 horas na presença do Senhor, tá? Expulsarei as nações diante de vocês e ampliarei o seu território quando vocês subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus. Ninguém cobiçará a sua terra. Então, tinha as festas certas, que eles tinham que estar subindo para ele estar apresentando a Deus, tá? Tinha o tempo certo. Então, são coisas que Deus deixou para eles, tá? A gente lembra desse metal aqui, a gente lembra do bezerro de ouro, ok? Que eles fizeram, tá? Isso foi muito... foi terrível, tá? Quase Deus, olha, que Deus irou com o povo. Quando você subir, aqui ó, quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, e não deixe sobre alguma do sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Então, Deus, ele é um Deus zeloso, né? Traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe cabrito ao leite da própria mãe. Então, é Deus repetindo. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. De novo, tá? Deus disse, ó. Escreva essas palavras, porque de acordo com elas faço aliança com você e com o povo de Israel. Moisés, no 28. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites de novo, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas a palavra da aliança e os 10 mandamentos, tá? A igreja é muito sério, ok? Vamos continuar. O rosto resplandecente de Moisés. Depois disso tudo, olha o que acontece. Ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança na mão,
Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Que coisa linda! Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Tiveram medo, tá? Ele, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade e e Moisés falou com eles. Depois, chamou quem? As lideranças. Depois todos os israelitas se aproximaram e eles lhe transmitiram todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai, né? Ó. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu, mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Então era tremenda igreja, tá? Então, assim, tamanho era a presença. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu, mas toda vez que entrava para entrar na presença do Senhor, com ele tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava os israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar de novo para falar com Deus. Tamanha era a glória de Deus na vida de Moisés. Moisés era um homem de Deus, e veja, Moisés, o entanto que Deus tomou Moisés para si, né? Tomou, não viu, Moisés não entrou na terra prometida. Moisés era um homem de Deus, entendeu? Então, assim, tudo Moisés vai escrever de novo, né, na pedra, né? Então, assim, Moisés, ele escreve, né? Então, tudo de novo. Ele faz, Deus renova a aliança, Deus renova a aliança, né? Deus renova a aliança. Por causa de quem? De Moisés, ok? Então, assim, essa aliança, igreja, ela envolvia muita coisa. Moisés como intercessor, como mediador, Moisés pediu para ver a glória de Deus. Então, assim, era muita coisa, né? Moisés era um homem de Deus, né? Então, nossa, é tremendo, tá? Então, Moisés, tamanha glória, ele tinha que cobrir o rosto. Ele saía da presença de Deus brilhando. Aleluia, glória a Deus, né? Então, ele tinha esse véu colocado no seu rosto, né? E, então, assim, para que os israelitas também não vissem a radiância, né? Porque, assim, podia dizer que era uma honra de Deus para Moisés, entendeu? Né? Porque ele refletia ali a glória de Deus ali, né? Como representante de Deus. Então, a igreja é muito séria, tá? A igreja precisa de intercessores como Moisés, porque Moisés era intercessor, assim, de alma mesmo, de corpo, que servia a Deus de verdade. Será que a gente ainda pode achar homens assim nessa terra, meu Deus do céu? Igreja, nós somos falhos. Moisés era falho, tá? No entanto que ele quebrou a tábua. Mas ele intercedia, ele lutava, ele buscava para deixar o povo ali, ó, rente, né? Porque Moisés sabia da história, Moisés sabia da promessa, né? Você sabe da promessa da terra prometida? Igreja. Deus abençoe, fiquem na paz. Deus possa falar melhor aos nossos corações. Deus abençoe.